O exame toxicológico em si não é uma coisa recente. Começou a se falar bastante no Brasil, 2016, com a legislação do Denatran. Mas o fato, isso já vem se discutindo no mundo, essa problemática, desde a década de 80. E existe um marco muito famoso e muito triste de um cargueiro de petróleo no Alasca, que o comandante estava bêbado e não foi ele que operou o cargueiro e acabou batendo e espalhando petróleo. Até hoje tem indenizações lá milionárias e o impacto ambiental foi o mais famoso. A partir desse acontecimento, se reuniram organizações, instituições nos Estados Unidos para se pensar e se organizar como é que se controlava, considerando que o fator humano é o maior causador do acidente, seja qualquer acidente, não é só o de trânsito aqui, nesse caso foi marítimo, eles começaram a desenvolver alguns conceitos e decidiram colocar valores de corte. Por que que o exame toxicológico tem um valor tanto é negativo, acima de tanto é positivo? Com a ideia de padronizar, para que não tenha uma diferença. Por exemplo, um laboratório consegue detectar 10, o outro consegue detectar 20 só. Ele não tem capacidade técnica. Como se fosse uma balança. Uma balança consegue pesar 1 grama, a outra consegue pesar meio. Então, se eu pesar meio na de um, ela vai dizer que não é nada, porque ela só pesa a partir de um. Então, decidiu cientificamente padronizar que os laboratórios deveriam adotar critérios de valor de corte, e traz como cutoff na legislação. Decidiram que determinados equipamentos deveriam ser utilizados. Os caminhoneiros olham lá, o laudo está escrito ou LCMS-MS ou GCMS-MS, e o que se determinou? Que nenhum exame toxicológico poderia ser considerado positivo se não fosse analisado pela técnica de espectrometria de massas, que é uma técnica irrefutável. Ela vê o DNA, a impressão digital da molécula química. Então, a partir disso, começaram a criar políticas e de prevenção de drogas no ambiente de trabalho. Então, os programas se chamam assim, ambiente de trabalho. E aí, quando isso vai para dentro da área do tráfico dos caminhoneiros, que no Brasil hoje é categoria C, D e E, o que acontece? O ambiente de trabalho do caminhoneiro é o mesmo ambiente que eu circulo, que você circula, que você vai com a família viajar, vai levar filho na escola, vai passear, vai se locomover. Então, esse ambiente de trabalho do caminhoneiro é diferente do meu ambiente de trabalho. Estou dentro do laboratório, você está dentro do Detran. Mas começaram a fazer controles também dentro de empresas. Então, empresas de alta tensão, aviação civil, no Brasil existe legislação, nos Estados Unidos, na Europa também exige, o piloto não pode estar sob efeito de drogas quando for pilotar um avião, obviamente. Então, isso vem se passando por muito tempo. E no Brasil, quando se implantou o exame toxicológico, a discussão é, pô, mas já tem a lei dizendo que não pode dirigir sob influência de drogas psicoativas. Maravilha. O que a legislação trouxe? A legislação trouxe que o exame toxicológico é mais um item para você conseguir a concessão, ou seja, a liberação para você dirigir. É uma maneira de controlar o consumo ou inibir o consumo de substâncias. E é sabido também, em estudos, estatística, quais são as substâncias mais utilizadas. Não faz sentido colocar uma substância na lista que a substância não existe. Por exemplo, um secobarbital, que é parente do fenobarbital, um barbitúrico, que não se comercializa no país. Apesar de ter críticas no Mazindol também, que está lá. Então, decidiu-se criar um painel, todo mundo fala, pô, tinha que ser maior o painel. Eu digo para vocês que o nosso é um dos maiores painéis do mundo, nesse caso de fiscalização. E colocou-se o exame toxicológico no cabelo. Você falou para a gente falar. Por que é que está no cabelo? A matriz cabelo, matriz biológica cabelo, é uma matriz de depósito, digamos assim. Então, o seu organismo vai processando substância, cai na corrente sanguínea e vai se incorporando dentro do seu cabelo. Enquanto não corta o cabelo, ela está lá. Aí o pessoal pergunta, pô, mas qual é a estabilidade da droga no cabelo? E eu digo para eles, tem trabalhos publicados com análise de drogas em cabelo de múmia peruana datada de 5.000 anos, que já utilizavam folha de coca para mascar nos Andes, e aí tem esse trabalho publicado. Então, a droga vai ser estável no cabelo. Esse é um ponto. E aí, considerando que é uma matriz que deposita e acumula,
uma pessoa que tem um cabelo de 10 centímetros, a rigor, em média, o cabelo cresce 1 centímetro por mês. Tem gente que cresce um pouquinho menos, tem gente que cresce um pouquinho mais, mas não há como a gente determinar, então decidiu-se tecnicamente, em metro, artigos publicados, 1 centímetro representa um mês. Pelo 0,3 centímetro representa um mês, ou seja, 1 centímetro de pelo cobre essa janela mínima de 90 dias, de 3 meses. Então, decidiu-se fazer no mínimo 90 dias. Por que que é 90 dias e ele só vai repetir de novo a cada 2 anos e meio? Em tese, que o pessoal defende, os estudos, a pessoa que utiliza droga, substância, é dependente, ela não vai conseguir ficar 90 dias sem utilizar essa substância para se preparar para fazer um exame toxicológico. Obviamente que o fator surpresa seria um negócio muito interessante, igual acontece nos Estados Unidos, o motorista recebe uma mensagem celular e em 48 horas você tem que coletar uma amostra. Aí ele se dirige a um posto e tudo mais, mas eles estão há muitos anos com outros tipos de programa. É uma possibilidade. Então, determinou-se no Brasil fazer dessa maneira. Então, hoje, coleta-se pelo, no mínimo 1 centímetro, cabelo, no mínimo 3 centímetros. Prova e contraprova, é direito do motorista, é gratuito, o laboratório não cobra pela contraprova, realiza o exame de contraprova, ou ele solicitando porque ele quis, faz um formulário, ou ele vai, procura justiça, às vezes ele não gosta do resultado, é um fenômeno que acontece que quando dá positivo, eles começam a ficar nervosos, mas levando sempre em consideração que hoje a taxa é de 3 a 4%. Não estou falando da classe toda dos caminhoneiros. A maciça maioria não faz uso de substância, a minoria, 3 a 4% utiliza. Então, esse é hoje o ambiente do exame toxicológico no país. Falando de substâncias, eu até peguei uma colinha para não esquecer. Hoje a gente tem as anfetaminas, que inclui MDMA, conhecido como êxtase, MDMA, também conhecido como êxtase, a metanfetamina, que seria uma modificação química na anfetamina e vira metanfetamina, nos Estados Unidos é muito popular, cocaína, e a gente tem morfina, codeína e heroína. A morfina e a codeína é medicamento. Então, o pessoal às vezes utiliza na cirurgia, dentista, então apresentam prescrições médicas. Agora, Femproporex, anfepramona, Mazindol, cocaína, essas outras substâncias, dificilmente vai ter alguma consideração com medicamento. Uma metanfetamina pode ter um antiparkinsoniano, mas também controlado, a pessoa tem que ter prescrição. Por outro lado, se tem Parkinson, não vai dirigir. Então, tem algumas coisas interessantes. E hoje, a grande maioria de positivo é cocaína. 90 e poucos por cento da positividade inclui cocaína.